Olá gente, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo. Dessa vez é para falar do livro A Hermenêutica do Sujeito, ok? Eu venho aqui trazendo a 15ª aula desse livro, do dia 24 de fevereiro de 1982, a aula que o Foucault deu essa data, né? Então, nessa aula, o Foucault, ele vinha aqui explicando o que é a ascese, o que significava a ascese para os antigos greco-romanos, né? A ascese constituía uma prática, certo? Um tipo de conversão a si, certo? Uma prática e um exercício que o sujeito realizava de si sobre si, ok? Que tinha uma austeridade, certo? Que tinha, de certa forma, uma renúncia, que tinha interdições. Mas o Foucault, ele quer aqui deixar bem claro que aqui seja percebido isso, que essas práticas, elas nunca eram uma obediência a uma lei. Não queria dizer que era uma obediência a uma lei. Ele vai dizer que acha necessário falar sobre isso, porque existem esquemas na nossa cultura que podem nos confundir, né? De repente podemos pensar que a ascese na antiguidade poderia ser uma obediência a uma lei, né? Uma renúncia. Não se tratava disso, ele quer deixar bem claro. Outra questão que ele também quer salientar, certo? É que a ascese, ela não se trata de ter o sujeito como um objeto a se conhecer. Ele também quer deixar bem claro que isso não fazia parte da cultura greco-romana, na ascese dos séculos I e II. Não estava ligado a isso, ok? Era um conhecimento do sujeito no mundo, né? Uma maneira, né, do sujeito ter um tipo de relação com o mundo, certo? Só que o que estava em foco era uma espécie de busca por uma verdade. E essa verdade era uma verdade espiritual, certo? A questão, Foucault vai dizer, era que o sujeito, uma vez que conhecesse a verdade, ele ia dizer a verdade, ele iria praticar a verdade e exercer a verdade, certo? E agir não somente como deve agir, mas como se deve ser, ok? Então, era uma constituição de um saber sobre o mundo como uma experiência espiritual do sujeito, cujas práticas tinha o sujeito, certo, como a única finalidade. O fim último, certo, era um exercício da verdade que o sujeito exercia de si sobre si. A finalidade era essa, ok? Nunca era uma obediência a uma lei, certo? Nunca o sujeito era um objeto a se conhecer, a si mesmo. Não, eram práticas, certo? Que eram exercidas pelo sujeito, que a única finalidade era si mesmo, certo? Outra questão, né, que o Foucault ele traz é que temos uma tendência a achar que a ascese é uma renúncia de si mesmo, certo? Foucault diz que não se trata de uma renúncia a si, certo? Ao contrário, a ascese, ela é uma espécie, certo, de relação que o sujeito tinha consigo mesmo, uma relação plena, uma relação acabada, uma relação completa, né, e autossuficiente, que equipava o sujeito, certo, de produzir uma espécie de felicidade que se tem consigo mesmo. Né? Essa era a finalidade da ascese, né? Fazer com que o indivíduo tenha felicidade consigo mesmo, certo? E havia, assim, o Foucault vai dizer que práticas de renúncia, prática de austeridade, certo? Mas o objetivo não era a renúncia de si, como podemos acreditar que era. Não se tratava disso, certo? Mas, ao contrário, de adquirir algo que não se tem, certo?
algo que você vai adotar a partir da prática ascética. E aí o Foucault ele vai trazer aqui um termo utilizado por Sêneca, né? Que é a palavra parasque, não sei se eu estou pronunciando direito, né? Que é um tipo de preparação que o sujeito fazia consigo mesmo, certo? Uma preparação aberta, finalizada, né? Que o indivíduo fazia para se equipar, certo? Contra os possíveis acontecimentos que a vida poderia trazer, certo? Era uma forma que o sujeito tinha de se preparar para os possíveis imprevistos da vida. Eram práticas que faziam com que o sujeito se preparasse para aquilo que era imprevisto, que o destino poderia trazer, certo? Um futuro, né, constituído de acontecimentos que os sujeitos que praticavam a ascese não poderiam se deixar abater. Ele traz aqui um momento na filosofia cínica, né, que Demétrios ele vai falar que o sujeito ele deve ser como um atleta, como aquele que se exercita, certo? Mas o Foucault vai dizer que é importante deixar claro que não se trata do sujeito se exercitar para desenvolver as capacidades, né, as possibilidades que são dadas, não se trata disso. Também não se trata de superar a si mesmo ou superar os outros. Também não se tratava disso, certo? Se tratava de ser um atleta para se preparar contra os imprevistos que a vida poderia trazer, contra os acontecimentos, né? Para que o sujeito se torne forte, certo? Quando os imprevistos do destino chegar, certo? Ou pelo menos que não seja fraco perante os acontecimentos, certo? E se manter alerta, ereto, certo? Contra os golpes que a vida possa trazer, para não cair. Então, nisso se constituía, né, essa prática. Bom, e para se preparar, certo, para os imprevistos, para os acontecimentos da vida, existia uma prática, certo? Uma prática da ascese greco-romana, certo? Que o atleta se preparava para esses acontecimentos, né? Que constituía em ouvir da boca de um sábio, né? Sábias palavras, que o indivíduo, né? O sujeito, ele deveria memorizar, certo? Então essas palavras, elas eram ditas, depois elas eram escritas, e o sujeito tinha que estar sempre rememorando essas palavras, certo? Pronunciando, reescrevendo, certo? Até que ficasse fixo na memória e no coração do sujeito. Esse momento ia se transformar, certo? Em esquemas indutores de ação, certo? Ia preparar o sujeito para os acontecimentos que a vida poderia trazer. E no momento difícil, o sujeito iria agir espontaneamente, a partir desse processo de memorização que ele passou, certo? E era uma forma de se preparar, né? Por exemplo, como um guerreiro que no momento da guerra que ele estaria perdendo, conta com a ajuda de alguém, né? Como um piloto de um navio, cujo navio está ameaçado de ser afundado, e ele obtém a calma para pilotar o navio de forma coerente, né? Como alguém que constrói uma muralha, né? E vai se refugiar. Então, a partir desses esquemas memorizados pelos sujeitos, né? Aquele que praticava a ascese, ele se refugiava em si mesmo, conseguindo assim uma calma, né? Uma calma interior, uma calma espiritual, certo? Porque ele ouviu conselhos, né, da boca de um sábio, um logos verdadeiro, certo? Que tinha a intenção de proteger a alma, né, de preservar a calma. Então era uma preparação, um equipamento, né, que transformava o logos, os discursos verdadeiros,
certo? Que estavam assim ancorados no sujeito a partir dessa rememorização, certo? E transformava em um tipo de etos, que eram maneiras de ser, maneira de agir, certo? Que transformavam em comportamentos moralmente aceitos e transformavam o logos em etos, onde o dizer verdadeiro, certo? Que era endereçado a si mesmo, era rememorado, certo? Constituía uma maneira de ser do sujeito que o possibilitava se preparar para os acontecimentos imprevistos que a vida poderia trazer, ok? Bom, gente, eu fico por aqui. Muito obrigada por quem assistiu esse vídeo. Logo estarei com outras aulas. Muito obrigada.